Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Cristã Apostólica, transmitido por Facebook e YouTube, no nome do Senhor Jesus. Amém. Este culto é para adorarmos ao nosso Deus, exaltarmos a Ele o nosso clamor e o nosso louvor. Se for possível que você compartilhe com quem você saiba que precisa de um pouco de paz nos corações, ou que esteja sentindo muita tristeza pela ausência dos cultos da sua igreja, convido que você possa compartilhar o nosso canal. Entretanto, amados irmãos, nós não estamos fazendo disso membresia para a Cristã Apostólica. Independente de onde você siga Cristo, por qual igreja seja, se você não está tendo culto hoje, que você possa ter comunhão conosco, para que o Senhor possa visitar a minha, a sua, as nossas almas mais uma vez. Começando esse culto, te convido que possamos juntos cantar o hino que do livro de louvores da Cristã Apostólica está no número 410.
Aleluia. Bem, irmãos, vamos cantar nesse momento o hino 48, 48. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós, neste momento, iremos buscar a face de Deus em oração. O que nós temos para oferecer? Nada. Nós só temos para oferecer à igreja a nossa comunhão. E você, de onde você estiver recebendo este culto, o que você tem para oferecer ao Senhor? A tua comunhão, a tua adoração, o teu louvor. Nem dos nossos problemas nós conseguimos resolver, não é verdade, irmãos? A nossa mão parece que não tem alcançado a solução para os nossos problemas. Mas é assim mesmo. O Senhor está sendo engrandecido quando nós nos mostramos frágeis, limitados. E nós iremos aos pés do Senhor agora orar. Apresentaremos os pedidos que a Irmandade, você, tem feito menção.
Apresentaremos também aquele pedido de oração que só você e Deus conhece. Bem-aventurado todos aqueles que confessam as suas faltas ao Senhor e que têm no Senhor um verdadeiro amigo, onde você conta todos os seus problemas, aquilo que você não fala para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, mas que você confessa ao Senhor. Porque é o Senhor que é poderoso para mudar a nossa mente, mudar o nosso entendimento e colocar todas as coisas no lugar. Então, em comunhão, nós iremos nos ajoelhar. Você faça da maneira como você tenha comunhão e costume, mas considere este momento como um momento muito santo. O momento quando nós falamos com Deus é um momento muito santo. Não tem entretenimento, não tem pirotecnia, não tem jogo de luz, não tem música de fundo, não. É só você, a Irmandade que está reunida nesse momento, na presença do Mestre. Então, em comunhão, vamos buscar o Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais um dia, Senhor, mais uma noite, independente de quando esse culto seja produzido, mais uma vez nós estamos, Senhor eterno, na Tua presença. Senhor, nós estamos não por costume, mas estamos porque buscamos de Ti misericórdia. Graças Te damos pelo projeto de salvação, graças Te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, graças Te damos porque até aqui a Tua mão tem nos alcançado. Ó Deus de misericórdia, das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas, Senhor eterno, dos caminhos errantes, dos nossos maus pensamentos, nós nessa oração queremos Te pedir perdão, Senhor. Que Tu possa perdoar os nossos intentos, as nossas obras, mas que na misericórdia que só pode ser alcançada das tuas mãos, possamos todos nós que recebemos esse culto ser justificados na Tua presença. Ó Deus de misericórdia, queremos Te apresentar os pedidos de oração que Teu povo tem feito menção, Senhor. Teu povo tem feito menção por causas familiares, causas profissionais, por enfermidades, Senhor, na carne, na alma. Também apresentamos, Senhor eterno, aqueles que levam a mensagem do Evangelho. Apresentamos também, Senhor eterno, aqueles irmãos, irmãs que visitam os enfermos, que visitam, Senhor, os sanatórios, que visitam, Senhor, as casas de repouso, os presídios. Senhor, todos aqueles que estiverem em condições debilitantes perante a sociedade, seja numa enfermidade ou na limitação da liberdade de ir e vir, Senhor, ou seja, ó Pai amado, porque está sem todas as suas faculdades mentais, nós apresentamos todos os Teus filhos, todos os pequeninos Teus na terra. Toma cada um na Tua mão, Senhor, e completa a Tua obra de salvação no meio de nós. Ó Deus de misericórdia, apresentamos ainda os pedidos de oração, Senhor, e as confissões que o Teu povo tem feito na intimidade somente contigo. Tu conheces, Tu sondas os corações e a mente do homem na terra, e Tu conheces, Senhor eterno, o que tem de mais íntimo de cada um de nós que estamos na Tua presença nesse momento. Senhor, sonda os corações, sonda os bons intentos e permita que possa ser alcançados os bons sonhos, os bons intentos da nossa cara irmandade também. E aonde houver, Senhor, projeto de destruição, maldição, maus pensamentos, que todos esses planos diabólicos possam ser dissipados no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, quer estar conosco no decorrer desse culto, permita que nossa comunhão esteja ligada no trono da Tua glória, e maiormente nós Te pedimos, manda do céu um passo da Tua santa e bendita palavra. É o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém.
Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Irmãos, como os irmãos têm conhecimento, nós temos cultos todos os dias na internet. É um compromisso que foi firmado, é um compromisso que nós nos sentimos confirmados por Deus, para que durante esta pandemia que nós estamos, pela graça de Deus, terminando, pudéssemos ter todos os dias um culto racional e que a mensagem do Evangelho continuasse sendo professada a toda a terra. Temos tido um bom reconhecimento dos irmãos, a Irmandade tem se agradado desse trabalho, não de quem atende, mas desse compromisso, porque não é fácil todos os dias termos um culto para a Irmandade. Se eu não me engano, nós estamos atualmente com 9 cultos online. Todos os dias da semana, às terças-feiras tem culto às 14 horas. Todos os dias da semana temos culto às 20 horas. Aos domingos nós temos culto às 9, às 10 e também às 20 horas. Então, irmão, e eram mais cultos. Nós tínhamos 15, porque nós tínhamos 2 páginas. E foi unificada a página. Houve algum ajuste no nosso ministério aqui em São Paulo, principalmente na região oeste, e nós unificamos as nossas páginas. Mas, irmãos, não é pelo número de vezes que nós estamos transmitindo o culto, mas, graças dou ao Senhor, que a Irmandade tem recebido, o Senhor tem feito obras, temos recebido testemunhos de irmãos, de irmãs, de famílias que se ajustaram, que tomaram caminhos pelos conselhos da Santa Palavra dos cultos online, independente de quem tenha feito, mas o Senhor tem feito obras. Então eu quero pedir aos irmãos que na misericórdia do Senhor sobre a vida dos irmãos, que os irmãos possam orar por nós, orar pela congregação cristã apostólica, para que em tudo quanto nós fizermos, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que todas as vezes que nos manifestarmos, que nós encontrarmos a liberdade de entrar na intimidade da Tua casa, que possamos estar guiados pelo Senhor e que possamos levar uma mensagem do Evangelho da paz, porque nós, irmãos, nós queremos alcançar os céus. O Senhor recomendou, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, não sabemos como será no dia de amanhã, se haverá continuidade dos cultos online, mas cada um de nós, nos próximos dias, retornará ao convívio da nossa Irmandade local onde você se congrega, onde você frequenta, onde você é membrado, mas que possamos em tudo buscar comunhão com o Senhor. Também há diversos irmãos que nos procuram, que querem participar de alguns cultos que nós já estamos realizando presencialmente. Se eu tomar a liberdade de anunciar e convidar os irmãos para frequentar os cultos, eu estaria agindo de maneira contrária à comunhão que foi feita para a realização, que é um culto livre de ideologia doutrinária e de placa de igreja. Mas se o irmão, a irmã, as famílias que nos assistem tiverem prazer de frequentar os nossos cultos, entre em contato, seja no WhatsApp que está na tua tela, seja com o WhatsApp da Congregação Cristã Apostólica, da nossa administração, seja através do nosso site,
Nós temos cultos presenciais sendo realizados em Barueri, no bairro de Alphaville, onde este culto hoje está sendo produzido. Nós temos cultos presenciais sendo realizados em Itapevi, na região central da cidade, ao lado do shopping. Muito fácil acesso para todos os irmãos que quiserem congregar conosco. Nós temos cultos sendo realizados no Paraná. Nós temos cultos sendo no Paraná, seja na região de Curitiba, como na região de Toledo. Nós temos cultos sendo realizados no Mato Grosso. Nós temos cultos sendo realizados na Bahia, na região de Salvador, Feira de Santana, Jequié. Enfim, irmãos, temos cultos presenciais sendo realizados em diversas regiões do Brasil. E os irmãos que estiverem com vontade de conhecer, de frequentar o nosso culto, conhecer a Irmandade local, saber se tem igreja da Cristã Apostólica na localidade onde você mora, entre em contato conosco. E no particular, nós daremos todas as coordenadas para que você possa conhecer e que a partir de então o Senhor possa tomar os caminhos nas nossas vidas. Por essa parte, irmãos, espero que os irmãos recebam em comunhão, orem por nós, para que possamos juntos fazer melhor a vontade do Senhor na terra. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, em continuação a este culto, o hino 315 da Cristã Apostólica. É um hino de Santa Ceia, mas gerou comunhão em nós para que pudéssemos cantar este hino hoje, porque é um hino de clamor. Quantos de nós precisamos da misericórdia de Deus? Ao meu conhecimento, os irmãos que estão na produção do culto, todos os irmãos que eu conheço, tenho certeza que todos nós, né, irmãos, precisamos da misericórdia de Deus. Então, em comunhão, cantemos o hino 315.
nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, deixa eu complementar alguma coisa que eu falei aqui. Eu falei alguns lugares que nós estamos tendo culto, mas há outros lugares também. Estamos tendo culto presencial em São Roque, estamos tendo culto presencial em Sorocaba, estamos tendo culto presencial em Caldas Novas, em Goiás, nós estamos tendo culto presencial em Campo Grande, nós estamos tendo culto presencial em Uberlândia, enfim, em bastante lugares está sendo tomado as providências, segundo as normativas do governo federal, e os irmãos estão se congregando. Então, alguns irmãos que queiram, entrem em contato com a administração. Tem o QR Code aqui na lateral da tela. Os irmãos colocam no QR Code, vai entrar em contato no WhatsApp e a administração vai falar para os irmãos onde é que os irmãos podem se congregar. Tá certo assim? Por essa parte, irmãos, Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus. Você que tem a sua Bíblia, queira ler através da sua Bíblia. Vamos ler hoje o que o Senhor tem nos mostrado na carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Está bem no finalzinho da Bíblia. Iremos ler o capítulo 5. De Hebreus, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, apreendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, inspiração que nos vem neste culto, da carta que foi escrita aos Hebreus, aos judeus, para que estes convertidos a Deus por Jesus Cristo, eles que eram homens, mulheres, famílias, nascidos, criados na lei de Moisés, muitos destes irmãos, receberam Cristo, receberam nosso Salvador como o Messias,
e passaram a viver não pela lei, mas passaram a viver pela graça. Irmãos, entretanto, a lei era muito forte, a religião era muito forte, havia um governo político para aquele povo, ainda que eles fossem dominados pelos romanos, mas havia um controle político daquela geração, daquele povo, baseado na lei de Moisés. Então era difícil para aquele povo manter-se com o coração concentrado na graça, concentrado 100% na graça do vivente Filho de Deus. E aqui veio, irmãos, diversas cartas, diversos tópicos, diversos parágrafos transcritos e organizados neste livro aos Hebreus, aonde o apóstolo ele escreve ordenanças, conselhos, para que fosse mantida a comunhão daquela igreja em Cristo Jesus, e eles não colocassem para trás a crença em Cristo como Messias. E no capítulo que nós lemos hoje, há a comparação dos irmãos que são como meninos, que precisam de um leite, que é uma bebida leve, a comparação dos irmãos que são comparados a adultos, que podem discernir, que podem se alimentar com mantimentos sólidos. Aqui, irmãos, há conselhos para os irmãos que são líderes nas igrejas em que estão inseridos, independente de ter cargo, ministério, função pastoral. Muitos irmãos são líderes no grupo de células, no grupo de louvores, no grupo da visita, na orquestra, nos ensinamentos bíblicos, em cuidar das crianças, em auxiliar o cooperador de jovens. Enfim, a liderança ela se manifesta na igreja de diversas maneiras. Há as irmãs que de bom grado lideram os grupos para oferecer mantimento, para levar mantimento aos necessitados, aos irmãos que cuidam da parte dos necessitados, irmãos que são diáconos. A liderança, ela não se dá somente para quem preside um culto. Isso é uma parte do culto, uma parte do serviço da igreja. Mas aqui tem o conselho que todos aqueles que exercem liderança são homens constituídos a favor do próprio homem. É liderança constituída para fazer o bem para o próprio irmão, nas coisas concernentes a Deus. Irmãos, e esses líderes, o conselho, é que eles devem se compadecer das pessoas ignorantes e erradas, porque mesmo ele, em função de liderança, também está rodeado de fraqueza. Interessante, né, irmãos? Interessante os caminhos que o Senhor nos desperta. E também aqui fala a respeito da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma citação na Bíblia que ela acontece muito pouco no Novo Testamento
E ela é manifestada uma vez no livro do Gênesis, quando Abrão está voltando de uma guerra, que ele foi para salvar o seu sobrinho, Ló. Ele está vindo da guerra, aparece para ele, vem ao encontro dele, se oferecendo para enaltecer a vitória de Abrão, um homem que é o rei de, está escrito ali que ele é o rei de Salém, e é um homem denominado no Gênesis como Melquisedeque. E aquele homem, ele é considerado no livro do Gênesis o homem que é o portador da paz. É um rei que ele traz boas novas a quem venceu a guerra, faz uma boa recepção a Abrão, abençoa Abrão, e ele é um homem de paz. E vejam os irmãos, aqui no livro dos Hebreus, o apóstolo cita novamente Melquisedeque, nesta comparação que ele faz a respeito dos irmãos que precisam ser tratados como se fossem crianças, que precisam de cuidados, e de irmãos que têm uma fé mais madura, que têm uma consciência cristã mais madura, a qual eles podem ser orientados de maneira mais direta, mais diretiva. E ele também fala que nós precisamos ter paz e cuidado com as pessoas que não têm conhecimento. A ignorância não é uma doença, a ignorância é a falta de conhecimento. Que a função do sacerdote, daquele que tem a função sacerdotal, é cuidar. Assim como Melquisedeque é ser portador de boas novas, é receber bem, é levar paz, é transmitir paz. Assim como foi o Senhor Jesus, irmãos. O Senhor Jesus, ele sempre tinha uma palavra de paz, sempre tinha uma palavra, um bom conselho. As parábolas eram sempre para orientar o povo nos caminhos que deviam seguir. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se manifestava com o poder da divindade que ele tinha. Ele, na condição política, na condição de fazer qualquer tipo de pressão, na condição de fazer que as pessoas o respeitassem pelo poder emanado dele. Não. Mesmo quando ele retornou da morte, ele não levantou a voz dele e saiu falando para as pessoas: tá vendo como eu sou poderoso? Tá vendo como eu faço o que eu quero? Tá vendo como tudo está sobre as minhas condições? Não. O Senhor Jesus, quando ele retornou da morte, ele foi pelo caminho de Emaús evangelizar, converter os homens que estavam no caminho de Emaús, continuando a missão que ele tinha iniciado anos antes. Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? Muitos estão se perdendo, muitos encontros não estão progredindo, muitas famílias estão acabando em desunião, porque o homem está muito preocupado com o poder. O homem está muito preocupado em fazer o que ele acha certo. Mas tomemos o exemplo de Jesus Cristo, tomemos o exemplo de Melquisedeque, tomemos o exemplo desta carta que nós lemos há pouco e vamos fazer, irmãos, como esses conselhos nos orientam, que possamos todos ser ministradores do Evangelho da paz, que possamos ser todos
ministradores do Evangelho da união em Cristo, que não sejamos nós mesmos senhores do nosso tempo, que nós não proclamemos poder e honra para nós mesmos, que possamos viver em união, porque, irmãos, você não precisa estar na liderança de um culto para ser um homem que prega a paz, a comunhão, a união. Ela é proferida no ambiente familiar, ela deve ser buscada no seu ambiente familiar, ela precisa ser buscada no ambiente do teu trabalho, ela precisa ser buscada entre os seus amigos, no seu grupo de mídia social. O Senhor não está na contenda, o Senhor está na paz. Melquisedeque recepcionou o homem que vinha da guerra, Abraão, e o abençoou. E ele é lembrado por ser o abençoador. O abençoador é aquele que pega todos e abraça a todos, não buscando poder, mas buscando ser, irmãos, no nosso tempo, ser uma pessoa que transmite o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa que tem nele o Evangelho intrinsecamente inserido no coração e na mente, que sobre ele está repousado o Espírito Santo, para que ele possa ser um abençoador. Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, minha irmã? Hoje a palavra ela vem a respeito do ministério da paz. E onde estiver a contenda, onde estiver a desunião, onde estiver os conflitos da tua vida, hoje o Senhor não te aconselha um bom advogado, hoje o Senhor não te aconselha um remédio, um corticoide, um anti-inflamatório, um antibiótico, não. Hoje o Senhor te traz à memória uma parte das Escrituras, onde fala a respeito do Evangelho da paz. Haja paz no teu coração, minha irmã. Haja paz no teu coração, meu irmão. Na tua família, no teu ambiente familiar, aonde você se congrega, onde você trabalha, aonde você se relaciona, que possa haver comunhão e que possa a paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus entrar e fazer morada e fazer habitação no meio de vós, no meio de nós. Hoje o Senhor não te promete fortuna, hoje o Senhor não te promete nada daquilo que o homem pode comprar, porque, irmãos, tem muitos homens e mulheres que lutam pela sobrevivência, pelo alimento do dia, mas têm o coração cheio de paz, cheio de tranquilidade. Outros com tanta fazenda, tanto poder, tanto dinheiro, tanta honra, e não consegue pregar os olhos na noite, na hora de dormir, porque a vida e o coração e a mente é uma contenda. Então hoje, independente de como você se encontre, independente do que você busque, independente, irmãos, daquilo pelo que você batalha, os bons intentos do teu coração, o Senhor é conhecedor, e no tempo certo você alcançará aquilo que você busca. Mas a palavra do Senhor hoje vem, ela já vai se encerrar. A palavra do Senhor vem para te anunciar o Evangelho da paz. Recebamos todos nós a santa paz de Deus nos nossos corações, meus irmãos, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado por nós, para que as nossas obras
sejam reconhecidas pelas outras pessoas como de pessoas de bem, e que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos, prosperar a nossa família, e que onde houver paz, irmãos, não tem espírito contrário que entre. Não haverá contenda, não haverá difamação, não haverá confusão. Que na sua vida, na minha, nas nossas vidas, possa essa palavra entrar, fazer morada em nossos corações. Nós não somos Melquisedeque, nós não somos sacerdote do tempo dos apóstolos, nós, é óbvio, nós não temos o poder de Cristo, mas, irmãos, o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas também. Então recebamos todos esta palavra, e que o Senhor possa fazer prosperar os nossos caminhos dentro dos caminhos que houver paz. Por essa parte, por essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora em comunhão, vamos agradecer este culto com uma oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos na Tua presença. Agora, em ato de agradecimento por este culto que foi aberto na memória do Teu Filho Jesus Cristo, te somos gratos pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem nos dado, pelos conselhos e maiormente pela Sua santa, bendita e poderosa palavra. Senhor, Tu sabes com quem fala, Tu sabes, Senhor, aonde essa palavra tem que entrar. Nós, às vezes, estamos, Senhor eterno, pregando e não fazemos ideia de onde vai cair, Senhor. Esta palavra, onde ela vai ter total cumprimento ainda durante o curso deste culto. Mas nós te pedimos, Senhor, que possamos nós mesmos sermos agraciados pela Tua benção, que nós mesmos possamos ser agraciados pela paz, que haja paz nos nossos corações, no coração de nossa querida Irmandade, no coração das nossas famílias, Senhor, no seio da nossa família, que possa, Senhor eterno, sair a contenda, sair a turbação, e que possa repousar a paz que só pode vir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças te damos por tudo, e cumpra a Tua palavra em nós, e que possamos em poucos dias poder agradecer nas igrejas que um dia de grande aflição Tu mandou uma palavra, Senhor, onde colocou paz nos corações. Graças te damos por tudo, não que há em nós merecimento, mas fazemos, pedimos, clamamos e agradecemos por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 57. Sou
Deus, gratidão e a paz que só pode vir do nosso Deus. Hoje, mais do que dos demais cultos, pela palavra que o Senhor nos mandou, que possamos todos receber a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor, e que a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.